Olá, amigos e inscritos do canal Oficina Mesquita. Vamos para mais um vídeo do nosso canal. Então, gente, vamos fazer a restauração aí das carenagens e do tanque dessa moto, dessa RD 350. Essa moto veio de São Paulo para a oficina que fica em Governador Valadares. E eu vou mostrar para vocês o passo a passo desse trabalho, como a gente efetuou essa restauração. Essa moto tinha uma vantagem que a maioria das carenagens dela, a pintura ainda era original, ou seja, não teve necessidade de fazer remoção do material, igual eu fiz em outras motos aí. Então, só que tinha muitas trincas nessas carenagens e eu vou começar a fazer a recuperação delas. Eu utilizei para fazer a recuperação das trincas um polímero que a gente consegue comprar ele na empresa chamada Weldplast. Esse polímero ele vem em filamentos, igual vocês estão vendo aí. E eu vim com um ferro de solda ali de 60 watts e vim ali fundindo esse filamento. Além de fundir a peça em si, eu ainda acrescento material com filamento e isso deixa a peça bem resistente e flexível também. A vantagem desse tipo de solda é que a peça continua flexível, então não trinca tão fácil. Além de colocar esse filamento, eu vou colocar também um arame de aço inox, aquele mesmo araminho que é utilizado em cerca de choque, aquelas que ficam em cima do muro, aquele araminho fininho. Ele é muito bom, ele é bem fino e não enferruja e também acompanha também a movimentação do plástico, assim dando resistência e não deixando trincar novamente. Em todas as partes onde ia parafuso, eu fiz a aplicação desse araminho. Teve algumas regiões aí que eu tive que fazer enxerto e reforcei também com esse araminho. Depois que eu passo aí o araminho e o polímero, eu venho fazendo o lixamento com a esmerilhadeira com disco flap para tirar o excesso aí de plástico, para ficar nivelado. Aí nesse caso vai bem pouquinho massa. Nessa parte da carenagem eu resolvi fazer o pedaço utilizando o próprio filamento. Poderia também ter utilizado um pedaço de plástico do mesmo polímero, que no caso dessa moto aí é o polímero ABS. Sempre lembrando de esquentar bastante aí para que haja uma fusão. Se só colocar ali e derreter por cima, o polímero ele não funde com a peça e acaba ficando frágil. Lembrando que esse tipo de processo de recuperação é um dos processos de recuperação, mas existem vários outros tipos. Existem formas de recuperar utilizando também a cola, que a cola também dá para fazer um trabalho muito bom. Só que esse aí tem uma vantagem sobre a cola, que é praticamente secagem instantânea. A cola, aquela cola bicomponente. E ainda existe ainda aquelas colas que vêm com a cola instantânea e um pozinho também que dá para fazer esse tipo de recuperação. Então, feito aí esse outro pedaço, eu vou fazer mais alguns pedaços aí. No total dessa peça, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Se eu não me engano, foram 8 remendos, se eu não me engano. Aí tinha outra trinca aí, eu só derreti e mostrei para vocês aí, tanto que ficou resistente, sem o araminho. Agora eu vou colocar o araminho também. Eu vou utilizar o alicate para ajudar a colocar esse araminho. Esse pedaço aí parece que ele quebra com muita facilidade em todas as RDs, né? Eu notei que do outro lado também já tinha sido quebrado, já tinha sido reformado. E é um pedaço que eu acho que vai muito peso. E o que acontece? Essas carenagens, elas quebram um lugar de parafusar e não conserta. Aí ela vai quebrar um pino e não conserta. Ela vai só quebrando. Daqui a pouco ela não tem lugar nenhum mais para ser presa na moto. Então é importante toda vez que uma carenagem dessa quebrar um pedaço, é importante fazer a manutenção e recuperar. Porque aí não vai ficar quebrando os outros. Porque quebra um, fica muito peso num lugar, aí vai quebrando no outro, até acabar ficar sem lugar como firmar na moto mais a carenagem. Esse pedaço aí estava faltando, então eu fiz um corte retangular ali para facilitar para a gente fazer o enchimento. Então eu peguei uma carenagem de bis, o mesmo polímero dessa outra carenagem, que é o polímero ABS, e vou fazer o enxerto aí. Eu fiz vários remendos dessa forma aí, utilizando plástico de bis. Eu tenho uma carenagem dessa quebrada na oficina, então eu aproveito ela para fazer esse tipo de trabalho. Em plásticos ABS, né? Mas também existem outros tipos de plásticos que a gente recupera, que a gente precisa de outros polímeros diferentes. Igual o carro mesmo, o para-choque do carro não é o mesmo polímero que o para-choque que é peça de moto.
para-choque geralmente é PP. Não é aquele mesmo PP injetado de carenagem moto não, tá, gente? É um PP que aceita pintura. Então eu vou passar esse polímero dos dois lados da peça para dar aquela resistência e fazer uma fusão legal das quinas aí, das emendas aí, para que não quebre fácil. Eu fiz até um teste aí utilizando um alicate. Eu levantei, eu suspendi essa peça aí, segurando nesse pedaço, para mostrar que realmente fica muito resistente. Depois que eu passo o filamento, eu já venho com a lixadeira tirando excesso, e nessa parte também eu vou fazer o lixamento manual. Tinha outras partes trincadas aí um pouco mais acima, que eu também já fiz também as emendas de uma vez. Então eu estou lixando com a lixa 150 ali para fazer esse acabamento. É importante fazer a solda e deixar bem nivelado para não encher isso aí de massa, porque se encher de massa fica trincando. Aí o teste que eu falei com vocês, eu pego a peça com alicate na emenda, eu chego a torcer a peça aí e não quebra, mostrando quanto que ficou, como que ficou a qualidade. Agora eu vou fazer ali, na lateral ali tá faltando umas partes onde que apoia a buchinha de plástico, de borracha, né? E o parafuso. Então eu vou fazer ali a base delas, aí, tipo umas roelas de plástico. Então na carenagem eu tinha observado que tinha um lugar de parafusar que estava rente à carenagem. Então eu copiei daquela mesma forma. Mas depois que eu fui analisar no outro lado, eu notei que não era colado na peça. Tinha uma distância. Então eu fiz também tipo um ressalto onde que para o parafuso ficar embutido. Então ali eu estou limpando a peça, né? Estou fazendo os encaixes. Eu tirei o restante da outra parte que tinha, que já estava ressecada e quebrada, dos dois locais de parafusar a carenagem embaixo. Aí isso aí eu tive que pegar o gabarito da outra peça, que estava mais inteira. Nesse caso aí, essa peça não fica tão próximo assim, igual tá aí. Ela fica afastada. Então colei ela aí primeiro, depois eu fui ver o erro e mudei ela de posição. Eu vou tirar essa tinta do plástico também, porque ele atrapalha aí na aderência, ali na fusão. Ela vai ser um contaminante. Então vou tirar ela com a lixa 320 para ficar bem lisinho também, tá? Eu não queria que essas roelas ficassem ásperas, porque depois dela soldada é difícil dar acabamento nelas, difícil lixar elas, que elas ficam dentro do buraco, né? Então é difícil acertar elas. Então eu fiz o procedimento aí de passar o polímero e depois colocar arame também para reforçar. Só que nesse caso eu tive que refazer, porque ficou muito rente a peça e ele tem um pouquinho de profundidade. Aí eu tirei com a esmerilhadeira e aí eu já estou fazendo a parte de cima. A parte de cima eu já fiz, tá vendo que está faltando ali um pedacinho? Eu já fiz de polímero mesmo, alongando essa peça aí. Aí vocês vão ver depois, eu vou virar e eu vou mostrar para vocês a peça aí, como que ficou o acabamento dela. Que é bem interessante, que ela é tipo embutido, né? Essa parte aí. Nesse momento aí eu tive que trocar o ferro de solda, o meu ferro de solda estragou, vocês podem notar que é outro ferrinho de solda. E esse já está quase estragando de novo. É uma ferramenta que estraga muito fácil. Ali tinha uma trinca também próxima ali. Agora eu estou conferindo. Agora eu vou... Aí no caso estava reforçando a de baixo, só que depois eu tive que refazer de novo, porque eu vi a outra carenagem. Aí eu estou passando aí a micro retífica para tirar aquela roela que eu tinha feito e vou ter que fazer outra e alongar ela também para ficar no tamanho certo. Aí são coisas que se a gente não prestar atenção, a gente acaba fazendo errado. Então tem que prestar bastante atenção. E agora eu já estou fazendo da forma certa aí. Foi bom que eu não tinha pintado a peça, ainda estava no processo ainda de preparação. Aliás, o processo de colagem. Se tivesse já pintado a peça, ia ser um problema muito maior. Então aí como que ficou, vocês podem notar que ela ficou um pouco mais para dentro. E agora eu vou lavar a parte de trás da moto e a rabeta. Tô dando uma limpeza nela aí com o impact para limpar esse resíduo na parte interna dela aí, para começar a fazer a recuperação delas também. Vou recuperar tudo primeiro antes de começar a preparar, tá, gente? Não vou pegar uma peça e já colar e preparar. Eu vou fazer toda a recuperação e depois que eu vou preparar tudo junto. E essas peças aí são originais ainda. Tem essa vantagem aí. Até sobre a cor também, que a gente copiou a cor. Agora eu tô fazendo aí um pino da rabeta da moto, porque essa rabeta tem tipo dois pinos, tipo dois chifrinhos.
que encaixam na lateral. E o lado estava faltando. Então eu fiz de plástico ali também e coloquei um arame embutido dentro dessa peça. Isso aí vai deixar bem mais resistente. E eu vou fazer um enxerto também ali com o polímero também. Vou tirar aí, vou fazer um lixamento manual e às vezes eu vou utilizar a esmerilhadeira até ficar igual ao outro lado. Essa peça encaixa na rabeta, então ela tem que ficar bem certinha e com o mesmo diâmetro, senão ela fica folgada. Agora eu tô fazendo, tô tipo apontando ela. Vou fazer agora a parte de lixamento manual aí. Agora ela ficou bem próximo do tamanho que deveria ficar. Você tá vendo aí? Bem próximo um lado pro outro. Agora eu vou soldar ela do outro lado. Os primeiros pontos que eu vou aplicar aí, eu vou aplicar com ela no local, montada, para que não tenha surpresa depois, ela não encaixe perfeito. Dessa forma aí ela vai ficar com o encaixe 100% certo. Feito isso aí, tá liberado isso aí, essa rabeta. Aliás, tem ainda as pontinhas dessa quebrada, vou mostrar para vocês aí que eu tive que fazer. Esse é mais um pedaço da bis que eu coloquei nessa pontinha aí. Aí o encaixe tá perfeito. Eu vou fundir agora esse araminho aí. Vai ficar ultra resistente. Vou dar um enxerto aí também com polímero. É um processo, assim, não é rápido, tá, gente? Mas com certeza é um dos processos que fica mais eficiente. Feito isso aí, agora eu vou fazer as pontinhas aí da rabeta aí que tava faltando. Um lado tava trincado e o outro lado tava faltando. Um lado eu reforcei com a argoelinha e o outro lado eu vou pegar mais um pedaço aí da carenagem da bis e vou fazer esse pedaço que tá faltando. Eu tô fazendo o furo ali para ficar certinho o furo. Porque o furo no lugar ele pode sair um pouquinho fora e eu preferi já fazer o furo antes para que ele não fique desalinhado. Então aí colocando aí debaixo aí, conferindo certinho o tamanho. Agora eu vou tirar o excesso ali de plástico. E já vou soldar ali também do outro lado. Aí também fiz o lixamento manual também, para acertar alguns detalhezinhos. Vou tirar um pedaço aí da rabeta. Eu quero deixar a parte todinha onde que entra o parafuso, um plástico só, sem emenda. E a emenda ficar depois desse lugar onde pega o parafuso. Dessa forma fica mais resistente. Aí, agora já encaixou perfeito. Já vou fundir a peça aí na outra. Vou sempre conferindo, tá? Vou montando uma na outra aí, para saber se tá alinhadinho. Senão pode, no momento da solda ali, o calor empenar as pontas e ficar desalinhado. O mesmo processo, vou colocar também arame embutido. E também vou passar lixadeira para tirar o excesso de plástico. Aí é a hora que eu tô aplicando o arame. Fiz isso em todas as emendas, tá? Coloquei arame em todas as emendas para dar aquele reforço, para aguentar o tranco aí e durar muitos anos. Então agora eu tô fazendo lixamento manual. Vou tirar alguns detalhezinhos ali com o estilete. Alguns plásticos ali, algumas rebarbas de plástico. Para não ficar excesso de plástico nesse cantinho, senão a peça também não encaixa direitinho também não. Essa lixa que eu estou utilizando para fazer esse lixamento foi 150 a seco. Aí eu vou raspar o cantinho aí utilizando o estilete. Então é um trabalho que tem que exige paciência, senão não consegue fazer, tá, gente? Agora eu estou pegando um pino aí de uma rabeta de titã. Eu peguei essa peça aí estragada, né? Eu pedi na própria Honda que eu pedi, se tinha alguma carenagem lá que tivesse algum pino estragado, ela quisia descartar. Eles me arrumaram isso aí. E eu vou enxertar esse pino aí, onde está faltando pino na lateral. Eu tive que também alongar o pino, porque o pino era um pouquinho mais curto. Então eu alonguei ele e também coloquei um arame embutido dentro dele também, para ele ficar resistente também e não quebrar com facilidade. Aí nesse caso aí eu vou utilizar outro procedimento. Eu vou utilizar a cola da Anja aí, duas partes por uma. Aliás, um por um, né? É bicomponente. Então vou aplicar essa cola tanto aí debaixo do pino, quanto na parte de baixo aí, onde que fica o suporte do pino. Vou travar o arame também, vou apertar esse arame também. E depois eu vou tirar o excesso do arame depois de seco. Aí eu enchi de cola aí dentro aí.
capaz de quebrar a carenagem e esse pino ficar agarrado aí. Fica bem resistente mesmo. Agora, depois de seco, eu tiro esse restante de arame aí, tá? Essa cola demora aí umas 3 a 4 horas para secar. Tirei o excesso de arame. Aí só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pedaços que eu tive que remendar aí nessa carenagem. Aí na rabeta também tem um pino de encaixe também, que tinha quebrado esse dente aí. Eu vou encher ele também aí com polímero. E depois também eu vou colocar o anami também de aço inox. Eu coloquei espátula de aço atrás aí, ó, porque com o calor ela vai empenando. Então a espátula ela não deixa ela deformar muito. E eu tenho que fundir isso aí bem, igual eu falei. Se só passar o ferro para lá e para cá, não vai fundir, não vai ter resistência. E tem que fazer esse procedimento dessa forma para que haja uma colagem melhor. Eu vou encher, vou colocar sempre, coloco sempre em excesso o plástico para depois tirar o excesso e também fazer assim a modelagem da peça. No caso, é muito difícil fazer aplicação de polímero assim e já ficar certo. Então o certo é você colocar em excesso e depois ir tirando o excesso. Ali eu vim com a furadeira mesmo, tirando algumas partes, outra parte eu tirei com a lixadeira, lixamento manual. Agora vamos mexer na frente dela aí. Ela tinha um empeno aí, voltei com o soprador térmico e tinha algumas trincas também. Essa carenagem era a única carenagem da moto que já tinha sido repintada. Então eu também tirei o material dessa peça toda também, deixando no material original. Você pode notar aí que esse vermelho ele tem uma base laranja. Só que eu utilizei a base do próprio branco, que também resolve da mesma forma, tá? Porque é um vermelho muito ruim de cobertura. Se você tentar aplicar esse vermelho em cima de uma base escura, ele não cobre. Eles têm que aplicar muitas camadas para ele cobrir. Não vale a pena, fica fora de cogitação fazer isso. Então, fazendo o mesmo processo de fusão aí do plástico. Não sei se eu falei no vídeo, mas esse plástico aí é o plástico ABS. Eu gosto de trabalhar com ele desse jeito, fazendo com o ferrinho de solda, porque o ferrinho de solda ele não esquenta demais, ele não ferve esse polímero. Ou seja, ele fica com o acabamento e com a resistência como novo. Essa é a realidade. Depois que eu passar o polímero aí em tudo, eu vou também passar o araminho. Eu estou lixando ali os cantinhos onde também estava trincado. Tem parte aí que eu vou ter que utilizar a micro retífica com a lima rotativa para fazer o lixamento, porque tem alguns cantinhos aqui que é bem inacessível aí para o dedo lixar, né? Bem difícil. Eu demorei nessa moto aí quase 2 semanas para fazer esse trabalho dela. Então é um trabalho que tem que ter muita paciência para fazer, senão você não consegue fazer. E também você tem que também saber cobrar um trabalho desse, porque senão você acaba pagando para trabalhar. Um trabalho que você demora 2 semanas, você poderia ter feito muitos outros trabalhos no lugar dele. Então, se qualquer vacilo a gente dá aí, a gente paga para trabalhar. Algumas partes ali eu lixei com um disco de inox, cortar inox, porque tem a ponta mais fina e alcança os cantinhos. E outras partes eu já lixei com disco flap. O disco flap que eu estou utilizando é 60, tá, gente? Bem fininho mesmo. E não pode passar muito de uma vez só, porque senão ele aquece o plástico e derrete. Igual eu falei, eu tive que colocar na micro retífica aí para fazer aí a limpeza de alguns cantinhos aí, porque com a mão não dá para tirar, essas rebarbas de plástico são muito duras. Alguns cantos aí também eu tive que fazer o lixamento manual em vez de utilizar roll kit. A boa parte eu limpei com roll kit, mas alguns cantos eu tive que fazer lixamento manual. Agora eu vou fazer a lateral, aonde que fica a torneirinha de combustível. O que acontece? Essa moto, muitos anos ela rodando ali, tendo vazamento, contamina o plástico com gasolina. E a gasolina fica ali impregnada no plástico. O que acontece? Por ser uma moto branca, se você pinta em cima dessa parte que é contaminada com gasolina, essa gasolina vai infiltrar pelo prime e depois sair na tinta. Vai ficar aquela mancha amarela. Então o que eu fiz? Eu preferi trocar esse pedaço aí
que estava contaminado de gasolina. Você pode notar que está bem amarelo e tem lugar que até empenou. Então, de novo, eu peguei um pedacinho da bis ali, tirei o molde e vou fazer um enxerto com essas peças, com a peça da bis. E dessa forma aí não vai trazer problema aí de amarelar. Na hora que eu estava limpando, tirando esse pedaço aí que estava amarelado, um fedor de gasolina insuportável, porque realmente entra no plástico. E se não fizer isso aí, vai dar problema de amarelar com certeza. Isso aí sem sombra de dúvidas. Então eu estamos fazendo as marcações ali. Vou utilizar o disco de corte de inox ali para cortar esse pedaço aí. Também vou precisar de cegueta nessa etapa, porque o disco não alcança certos pontos aí da peça. Muito cuidado quando for trabalhar aí com esse tipo de ferramenta. Esse disco de inox, se pegar, corta na hora o pedaço, tá, gente? É muito perigoso. Eu tenho que ter bastante atenção para trabalhar com ele. E eu vou fazer essa emenda aí em 3 etapas. Vou primeiro fazer a parte da frente, que é essa parte que eu estou colocando. Depois eu vou fazer a parte externa, que é aquela beiradinha. E depois a parte do furo, por último. Dessa forma aí, eu copio exatamente os mesmos detalhes que tinha na peça antes. Então aí eu estou tirando a tinta para fazer o processo de colagem. Todo o material que tiver ali, ela acaba contaminando a cola, a fusão do material. Então é importante estar limpo ali para depois fundir. Então agora estou derretendo ali, vou fazer esse procedimento igual fiz nas outras peças. Nessa peça aí eu não coloquei arame, mas eu passei a cola da Anjo, a repara-choque para fazer ali por dentro ali, passei ela para dar aquele reforço na peça. Embora só isso aí já fica resistente já o suficiente, mas é para desencargo de consciência. Então eu já passei a cola, já passei a esmerilhadeira com o disco 60, disco flap, e agora eu vou fazer a face aí externa. Aí eu cortei outra tirinha lá da bis e já vou soldar ela aí também. Então, se não fosse necessário, eu não ia perder esse tempo todo fazendo isso aí, tá, gente? Então, por isso, teve algum comentário lá na outra rede social, falou, mas para que isso? Não existe isso. Existe sim, a gasolina contamina realmente a pintura. Essa parte mesmo, da parte redonda aí da lateral, você vê como que ela tá toda já deteriorada, da gasolina. Aí o cliente falou comigo que ia resolver esse problema aí também de vazamento. Porque também se eu fizesse esse trabalho e não resolvesse esse problema do vazamento, ia tornar a acontecer isso aí novamente. Só que ele resolveu lá, dizer que é um problema crônico dessa moto. Então, na parte da emenda, entre as duas peças que eu coloquei aí, também eu vou colar também, fundir também para ficar resistente. Fiz esse processo em toda solda aí, eu fazia tanto por fora quanto por dentro. Porque eu estava fazendo com arame. Se eu estivesse utilizando aí, com arame não, com ferro de solda. Se eu estivesse utilizando a micro extrusora, não tinha necessidade de passar por dentro, não. Porque ela já injeta o plástico também, aí com mais força do que com ferrinho de solda. Então, como vocês viram aí, fiz o reforço em tudo. Agora eu vou fazer o lixamento aí manual, tirar ali o excesso de plástico. Agora, de novo, com a micro retífica aí, vou lixando aí a parte... Micro retífica não, né, gente? Isso é uma retífica comum, né? Micro retífica, pneumática. Vou tirar ali as beiradinhas e deixar já no formato do furo. Então, usando ali a própria peça, ali eu peguei o formato do furo, esquentei ali um pedacinho da bis de novo, fazendo ali o contorno da peça. Agora eu vou tirar ali o pedaço que está danificado pela gasolina, que esse pedaço aí você pode notar tá até amarelado, e vou colocar o pedacinho que eu fiz ali, sem contaminação. Vou tirando aí todos os excessos. Depois também com a lixadeira eu vou tirar o excesso da beiradinha que ficou grande. Agora já estou verificando ali o alinhamento daquela peça interna. Depois de fazer isso aí, já vou soldar ela no local. Depois de ter feito essa solda aí, já vou passar a cola por dentro também, para finalizar esse pedaço. Então, esse processo é demorado, mas tem que ser feito. Não tem como deixar de fazer.
Então agora eu estou passando aí as colas, vou tirar o excesso de plástico novamente. Reforcei tudo por dentro. Vou fazer o lixamento manual, não tem como finalizar sem lixar manualmente. Agora eu estou tirando o excesso de plástico. Esse excesso aí também. Eu passo sempre sobrando, igual eu falei, para ter como tirar. Agora eu vou preparar a cola aí da Anjo, repara-choque, para passar na parte interna. Depois eu vou mostrar para vocês aí os pedaços que eu tirei, que ele realmente está bem empenado por conta da gasolina. Aí eu vou passar com o dedo mesmo, tá, gente? Não tem como ficar passando com espátula, não tem como ficar muito bonito também. Na parte interna também não vai fazer diferença não, porque fica escondido. Aí os pedaços que eu tinha tirado, tá vendo que tá bem amarelado. Estão cheirão de gasolina nesses pedaços. E essa gasolina infiltra na pintura depois. A outra parte nem saiu, saiu toda quebrada. Aí como ficou. Aí agora é só pintura, né? Agora a lateral esquerda da moto tá faltando esse pedaço aí. Vou fazer ele também utilizando o mesmo procedimento. Sem esses pedaços aí, a moto não tem como ser montada e ficar alinhadinha. Tem que fazer tudinho. E eu acredito que já está chegando no final as recuperações aí. E foram bastante recuperações. A pintura dessa moto já é uma pintura mais tranquila, porque elas são poucas cores, tá? Ela é só branco, vermelho, um cinza e preto. São essas cores só. Então, a pintura são poucas cores assim para uma moto tão grande, né? A gente fez o trabalho da Super Tenere aí, foi não sei quantas tintas, até perdi a conta de quantidade de tinta diferente para fazer aquela pintura. Já essa é menos quantidade de cores. Então ali agora eu tô fazendo, tô comparando, sempre montando, tá vendo? Para conferir se tá certo. Vou reforçar com polímero, vou fazer o acabamento parecido com o do outro lado. O cliente até perguntou se eu queria que comprasse essa peça do meio nova, só que só acha paralela. Então, mas não vale a pena, é melhor recuperar a original. Outros detalhes dessa moto também é que essas faixas, quando você compra elas paralelas, que só tem paralela hoje, você não consegue comprar essas faixas originais, não vem alguns pedaços, igual esse filetinho da rabeta aí, não vem no jogo paralelo. E também tem um Yamaha desse aí que não vem, se eu não me engano, é o Yamaha da carenagem do farol. Então a gente replicou todas as faixas igualzinho ao original. Aí eu tô conferindo, tirando, colocando mais polímero até ficar o tamanho certo. Tô reforçando por dentro, depois eu vou fazer o furo aí e passar aí a lixadeira, tirando o excesso. Também vou colocar o araminho aí também. Em todas as partes coloquei arame. Aí. Pra dar aquele reforço. Esse aí é o araminho pra ficar resistente. Agora eu vou tirar aí o Yamaha da carenagem do farol. Esse Yamaha era original esse adesivo ainda. Mas no kit paralelo não vem esse adesivo. E agora eu vou limpar aí com solução desengraxante a cola que estava aí. E vou começar a remover o material dessa peça. Utilizei primeiro aí a lixa 80, depois a 150 e a 320. Eu não tirei o material todo, só tirei até chegar no original. Então essa parte que vocês estão notando aí que é meio bege, é a parte que é a original. E vermelho claro. Ela tinha sido pintada com vermelho mais escuro. Esses cantinhos aí não tem como lixar com roquite, senão a gente acaba desbastando a quina da carenagem aí, onde pega o retrovisor. Então tem que ser um lixamento totalmente manual aí, com a lixa 150 até tirar esse material todo aí de dentro aí, senão fica muito feio. Depois que eu comecei a fazer o lixamento da parte interna, notei que essa parte onde que parafusa o farol estava quebrado um lado, esse pino aí. Então eu vou sacar esse pino. Para sacar ele, eu utilizei o soprador térmico ali, até conseguir tirar ele. E o nosso funileiro fez a solda aí, fez a pontinha que estava faltando aí. Depois a gente voltou com ela para o lugar de novo. É detalhe aí que se a gente não faz, o farol fica bambo.
Então isso aí eu ia deixar o farol justinho de novo. Enquanto ele fazia, eu fiz a aplicação da massa poliéster na lado externo aí. Eu passei aí com a seladora com a estopa, tá, gente? Não apliquei a massa direto no plástico, não. Essa massa aí, embora ela pareça ser uma massa grande, mas é uma massa fina. Então não prejudica a peça. Essa parte aí já tinha sido recuperada da outra vez, não sei por quem. Mas no caso a gente só tirou o excesso de material ali e deixou o mínimo material possível. Já apliquei massa na parte de cima e também vou dar acabamento na parte interna dessa peça também, para ficar bem lisinha. Então aí foi feita aí colocação do parafuso que estava faltando e vou colar essa peça aí no local. Vou passar cola por dentro aí para ela ter uma aderência boa, a cola da Anjo, e agora eu vou colocar a peça no lugar. Então eu coloquei a peça no lugar aí. Agora eu vou tirar o resto das faixas, tá? O cliente mandou o kit de faixa paralela para a gente copiar as faixas, mas o kit veio bem empenado, mas a gente conseguiu ajustar isso aí. Na rabeta aí tinha um desgaste também. Eu vou fazer o lixamento, vou fazer a aplicação da massa poliéster. Massa poliéster convencional mesmo. Só apliquei selador aí antes da aplicação da massa. Vou lixar essa massa aí com a lixa 150 e depois eu vou passar o kit 320 na peça toda. Vou tirar todas as marcas da lixa 150 e tirar todo o brilho da peça para que a tinta tenha aderência. Utilizei o taco chinelo mesmo para fazer esse trabalho. Essa etapa aí é uma etapa mais rápida. Eu vou aplicar também nessas carenagens aí prime branco, tá, gente? Eu apliquei prime branco porque a primeira parte que eu vou pintar vai ser a parte branca. O tanque dessa moto veio para a oficina já no prime. Esse tanque dessa moto ele foi para uma oficina em São Paulo, primeiro antes de vir para minha oficina. Lá foi feito um tratamento lá de head tank, né? Foi feito um trabalho de limpeza de ferrugem, o tanque foi aberto por baixo e foi feito um trabalho de limpeza de ferrugem. Depois foi soldado novamente, foi aplicado o head tank e foi aplicado o prime. O tanque não tinha nenhum amassado, mas o tanque estava começando a aparecer com os furos. E por isso o cliente mandou fazer esse procedimento. Então o tanque já chegou no prime, por isso que eu não estou mostrando ele até agora. Eu vou fazer o lixamento dele só depois que eu aplicar o prime em todas as peças aí. Então a rabeta, tirei o nome Yamaha. O Yamaha da rabeta é preto. Eu vou refazer ele na cor preta. Aí a aplicação de massa poliéster. A outra lateral dela é essa aí. Ela é de outro ano, de outra RD. Eu vou tirar todas essas faixas. Ela já veio desse jeito que vocês estão vendo. Já veio no primer. Foi já feito um trabalho de colagem nela. Pelo jeito foi muito bem feito. Então eu não mexi na reparação da cola. O profissional que fez a colagem ficou muito, eu falei, ficou bem feito. Então não houve necessidade de eu refazer essa colagem. A única coisa que eu fiz ali foi tirar essas faixas e fazer o lixamento. Essa peça aí também ela era original também. Então o cliente teve essa sorte de encontrar essas peças em bom estado para trocar. Essa peça aí quebrou demais no acidente que ela teve, então ele teve que trocar essa peça. Aí eu tô com a Rokit aí, passando a Rokit, tô até utilizando a Rokit da Yangui para fazer esse trabalho. Recomendo, uma excelente ferramenta, tá, gente? É uma ferramenta boa e barata, é uma ferramenta leve e que aguenta o regaço. Nós temos aí na oficina 3 Rokits e já tem um bom tempo a gente tá trabalhando com elas lá, elas aguentam o regaço. Tô passando aí ela com o disco aí 320, não lixei com a 150 essa peça. Eu tirei esse produto aí, eu fiquei na dúvida se era Prime PU, se era Prime rápido, não tenho certeza, então tirei tudo e deixei lá na massa embaixo. Então lixando todos os cantinhos, todos os cantos tem que ficar sem brilho e limpos para poder fazer a aplicação do Prime. Algumas partes têm que ser raspadas. Agora eu estou mexendo na lateral que eu tinha colado. Essa parte da faixa aí é só um filete, daí a parte do meio pintada. Na época eles faziam desse jeito. Eles colocavam só um filete, a parte do meio pintada. E eu vou nivelar também esse material aí. Aí um filetinho.
Aí no caso vai ser tudo feito na tinta depois. A lateral eu vou lixar com a 150 nas partes onde foram feitos os remendos. E o restante lá eu vou lixar com 320. E também com a 150 eu vou lixar essa parte onde que foi pintada as faixas vermelhas originais. Agora eu vou fazer a aplicação da massa. A massa é muito fininha. É só para cobrir os furinhos que pode ficar ali onde foi feitas as emendas. Depois de lixar a massa aí com a 150, eu estou passando a 320 na peça toda. E nas partes dos cantos eu vou passar 320 de forma manual. Então, fazendo o processo com a Rockit é bem rápido, tá, gente? Agiliza bem o trabalho. Vale muito a pena você trabalhar com Rockit. Só que você tem que ter um compressor que aguenta tocar elas, né? Uma Rockit, ela precisa de um compressor. Cada Rockit precisa de 10 PS de produção de ar. Se você tiver na sua oficina um compressor de 10 PS, só suporta uma Rockit. Se você tiver um compressor de 20 PS, dá para trabalhar com duas Rockits juntos, simultaneamente. E se você tiver um de 30 PS, também é 3 Rockits simultaneamente, que aguenta o consumo. As laterais dela aí, ó, vieram 3. Uma que já estava na moto e mais 2. Essa aí veio junto com aquela lateral que já tinha sido colada. Vocês podem notar que tem tipo, eu acho que é uma massa rápida. Se eu não me engano, é uma massa rápida. Vou tirar essa massa rápida aí e vou fazer a aplicação de massa poliéster em alguns detalhes e aplicação de Prime PU. Aí tem algumas marcas algumas fitas crepes. Parece que ela estava na oficina essa peça para pintar e o pintor já tinha feito um processo já de preparação já para pintura e depois não mexeu mais nas peças, que elas estão no Prime, na massa rápida em alguns locais e já isoladas. Então eu tirei as faixas que estavam nela também, que a gente vai fazer na tinta também. Então o lixamento é muito rápido, gente. É muito rápido utilizando a Rockit, agiliza realmente bastante o serviço. Aí eu tô tirando o material todo, utilizando 150, depois 320. Para fazer a aplicação do Prime, não precisa passar a lixa mais fina que a 320, tá, gente? A 320 já está excelente aí a ranhura. Se ficar lixando com outra lixa mais fina é só perca de tempo. Lixando com 400, 600. Para fazer a aplicação do Prime, a 320 já está excelente. E o Prime é bom lixar no máximo, com a lixa no máximo até 600. Passou disso, pode polir o Prime e causar desplacamento. Aí agora a outra, essa aí foi uma das que eu recuperei também, tá com as trincas. Eu passei aí também, fundi elas também, coloquei Oramin. Depois de feito o lixamento e a limpeza com solução desengraxante, eu já vou fazer a aplicação aí do Prime. Igual eu falei, o Prime vai ser um Prime PU branco para ajudar aí na pintura. As cores, a gente já copiou as cores antes de dar o Prime nas peças. Porque depois de dar o Prime, a gente não identificar qual cor que é mais. Então a gente copiou a cor original. Nessa peça aí também eu vou dar um pouco de Prime por dentro, porque o acabamento na parte interna tem que ficar muito bem feitinho também, porque é exposto. Depois de seco, no outro dia, estou aplicando a tinta preta aí, um preto ninja diluído com tinta de limpeza, como um controle. Depois de aplicar esse pretinho aí, eu vou fazer o lixamento com a Rockit 400, com o disco Interface. Então, também agiliza bastante também utilizar aí o disco Interface para fazer esse lixamento. A Rockit e o disco Interface LG400 rende bastante trabalho. Então aí com meio-dia eu já tinha lixado todas as peças. E depois do almoço eu fiz a pintura e invernizei essas peças aí. Então é bem ágil. Se fosse fazer lixamento manual ia demorar um pouquinho a mais. Só que os cantos, de toda forma, a gente tem que lixar ele de forma manual. E eu lixei com a lixa 600 os cantinhos. Essa moto eu vou fazer a pintura dela, aplicação de verniz dela em 2 etapas, tá? Eu fiz o lixamento dessas peças e eu pintei de branco, apliquei o pérola e depois invernizei. Depois eu lixei elas novamente, fiz a pintura das faixas e invernizei novamente. Por que eu fiz isso? Porque essa moto, essas faixas vermelhas, se elas der algum problema ali, tiver que fazer algum lixamento, em cima do branco pérola, estraga o branco pérola e tem que repintar a parte branco pérola novamente. Aí o tanque, ele chegou desse jeito, até o controle já tinha nele já.
O tanque eu lixei com 320, tá, gente? Que esse Prime tava bem duro, não sei se é porque ficou muito tempo secando. Eu já lixei direto com 320. Depois eu apliquei um controle de lixamento novamente e lixei ele com a 400 e lixei os cantos dele com a 600. Eu também pintei a parte de baixo desse tanque também de branco. Aí eu estou lixando com 320 ainda. Agora eu vou aplicar novamente o controle de lixamento e já vou lixar ele com a 400 e depois eu vou fazer 600 dos cantos. Então eu tive que fazer isso, senão não ia render esse lixamento desse Prime aí, porque o Prime realmente estava muito duro. Não sei se é a marca do Prime, que a pessoa que usou lá é mais dura mesmo, ou porque ficou muito tempo secando. Então, feito o lixamento, eu vou aplicar o branco aí. Foram 4 camadas de branco. O branco, igual eu falei, foi copiado da cor original. Desculpa, tá, gente? Foram 3 camadas de branco, não foi 4, não. O branco, eu apliquei ele, essas camadas brilhando, igual vocês estão vendo aí, encharcadas, para que ficasse bem lisinho. O pérola, ele tem esse negócio. Se você aplicar o branco, a base branca grossa, quando você aplica o efeito pérola, também dá um acabamento grosso também. Fica aquele acabamento emborrachado, feio pra caramba. O ideal é fazer a aplicação bem lisinha mesmo, para que fique um acabamento mais bonito. O tanque ali eu pintei ele praticamente todo de branco, mas não tinha necessidade, porque a parte de cima dele ali vai ser vermelha. Embora tenha o nome Yamaha também, que ele é branco também. Então, mas a parte do centro dele já não precisava pintar. Mas eu pintei esse mesmo, que deixei tudo um padrão só, para evitar ali surpresa. Vai depois colocar, se fosse fazer as faixas, a faixa pegasse em cima do lugar que não foi pintado, aí me trazer problema. Então, o branco aí eu apliquei 3 camadas de branco liso. Depois eu apliquei aí 2 camadas de efeito pérola, para ficar igualzinho à cor original da moto. É uma moto antiga, né? E já tinha esse efeito perolizado aí, que hoje é muito comum a gente ver nos carros. A gente vê muito carro aí, Corolla, carro da Nissan, branco perolizado. Parece que é novidade, mas não é não. Isso é bem antigo, tem muitos anos já que tem. Principalmente em moto. Moto tem muita tinta que hoje começou a sair de carro, igual o vermelho tricote, que igual tem na Ford. Já é com antiga de moto, ou seja, tem 1 milhão de anos que pinta moto desse jeito já. Mas para carro mais novidade, não era tão utilizada. São tintas com efeito mais bacana, né? Tem um efeito mais bonito. Aí a aplicação, se eu não me engano, é da tinta ainda. Depois eu apliquei 3 camadas aí de 2 camadas de pérola, aliás. Então o cliente já estava bem ansioso já para ver essa moto pronta. E eu também estava doidinho para terminar ela também, porque ela fica quando pega uma moto dessa para fazer, ela mesmo a gente tendo um prazo maior, fica lá no canto da oficina e fica me incomodando. Dá aquela ansiedade para liberar o serviço, porque a gente sabe que tem que fazer. A gente sabe que tem que fazer, tem que fazer mesmo, acabar com aquilo e parar de preocupar com aquilo. E muitas coisas, igual quando é faixa na tinta, igual essa moto aí, a gente tem que ficar pensando antes de fazer. Como que eu vou fazer aquela faixa, aquela cor ali, como que eu vou ajustar para ficar mais próximo ao original. Então a gente fica com isso na cabeça, quando não faz, a gente não sossega. Aí a aplicação do pérola, tá, gente? Vão ser 2 camadas semi-úmidas. Vou aplicar em todas as peças aí. Vocês podem notar que não está só aí o paralama. O paralama não houve necessidade de aplicar primer. O paralama era original ainda e nem ranhão tinha. Só estava meio queimado de sol, mas muito pouquinho também. Então eu agora estou aplicando o pérola no tanque e já vou envernizar essas peças. Vou aplicar 2 camadas de verniz, porque eu vou ter que lixar essas peças aí para depois fazer as faixas. Então se eu aplicar só uma camada, pode acontecer de queimar, né? Eu vou utilizar o verniz da Anjo para fazer essa pintura, 2 partes por uma, com 10% de diluição. Agora a aplicação do verniz. Então eu fiz a aplicação do verniz, deixei secando durante um dia esse verniz aí para depois fazer as outras etapas do trabalho. Os retrovisores também a gente recuperou dessa moto. O retrovisor não ele estava quebrado também, está trincado.
não é o mesmo polímero das carenagens. O retrovisor já é PP, o tipo de polímero. E a gente já recuperou e pintou. Agora eu estou cortando as faixas aí para fazer cortando as faixas para fazer a pintura. Aí eu estou na plota de recorte fazendo os cortes lá para fazer as faixas. E agora eu estou fazendo o lixamento aí. Eu estou utilizando o grão 600 para fazer esse lixamento. E o cliente mandou esse gabarito aí para mim copiar aí a posição da faixa exatamente original. Porque, igual eu falei, esse tanque já veio no Prime, mas antes de ele ir para o processo que foi feito lá, o Red Tank, o cliente tirou as medidas na parte original ainda. Então eu fiz o isolamento aí, demorei 4 horas para fazer o isolamento desse tanque, para deixar bem alinhadinho essas faixas, que é muito importante. Chama muita atenção se essas faixas ficarem tortas. Então eu gastei bastante tempo para fazer isso aí, para entregar um resultado melhor possível. Aí agora eu já estou tirando o isolamento. O vermelho que eu utilizei é o mesmo vermelho da Bros, tá, gente? É a mesma cor. Aquelas carenagens da Bros, que vem de polipropileno injetado, é dessa mesma cor. Então agora eu estou fazendo as faixas. Aproveitei a base branca, porque a base branca ela é fácil para cobrir o vermelho em cima. Aí com 2 camadas de vermelho só aí já resolve a questão da cor. Também fica um vermelho mais bonito também, se ele ficar um pouco mais transparente em cima do branco. Dá diferente de tonalidade, tá, gente? Se você pegar um vermelho desse e você pinta uma peça meia branca e meia preta e joga aí 2 camadas de vermelho, você vai ver que a parte onde que é preta a base vai ficar um tom marronzado, não vai ficar um vermelho intenso, não. Aí já tá alinhadinho as peças da rabeta. E agora eu vou fazer o outro lado. Então essas faixas, pode notar aí que eu utilizei a parte externa da faixa, não utilizei a parte interna para fazer esse pedaço. Algumas partes eu utilizo a parte interna do adesivo e outras eu utilizo só a parte externa. Igual na carenagem do farol mesmo, eu utilizei só a parte do adesivo interno. Já nessas laterais, a parte externa. E na carenagem do tanque também a parte interna do adesivo. Aí eu estou colocando as partes internas do adesivo somente para ajudar a gabaritar aí os contornos. Depois eu vou tirar essas partes internas e deixar somente o contorno e pintar de vermelho. Então, às vezes eu tenho que fazer algumas adaptações ali, porque essa faixa que veio, igual eu falei, veio paralela e ela veio com algumas deformações. Então eu tive que ajustar ali para ficar alinhado, todas elas ficassem alinhadas. Agora é aquela carenagem que eu recuperei 10 pedaços dela. Ela tem umas partes ali altas ali que dificultam um pouco o isolamento. Mas com paciência a gente consegue. Agora eu vou tirar esse isolamento aí. E já vou fazer o nome Yamaha da parte de baixo, ele na cor preta. Você pode ver lá no fundo lá o pedaço da carenagem que ele substituiu, ela quebrou bastante. Agora eu vou pintar o Yamaha, já coloquei no local certo ali. Agora estou aplicando o preto ninja aí para fazer o nome. Vou deixar secando aí durante uns 15 minutos e vou tirar esse isolamento. 15 minutos aí já é o suficiente. Então eu tirei o isolamento, graças a Deus, tudo certo, não deu nenhum desplacamento. Do outro lado agora. E agora eu vou fazer aí uma das partes que eu tive que mais queimar os neurônios para fazer. Essa parte aí, ela tem um contorno fininho e tem um degradê, que é um monte de bolinhas. Então eu tentei fazer o mais próximo com a pistola. Então eu fiz com a regulagem da pistola para que caísse tipo meio que pulverizado o vermelho, para assimilar bem a faixa original. Não ficou igual eu falei para o cliente, já tinha avisado para ele antes, mas ficou bem legal, bem interessante o efeito. Essa parte aí não saiu legal na forma, então eu tive que tirar ela de novo e colocar novamente na posição certa. E agora estou fazendo contorno. O contorno é muito fininho, igual vocês estão vendo aí. A parte do R ali eu fiz uma tinta cinza, usando efeito perolizado para ele ficar mais clara à frente. Aí é o degradê. Agora eu vou fazer a parte do outro lado e depois eu vou fazer a letra R, que é cinza. Fiz o degradê, agora eu vou fazer a letra R, que é no cinza. Com o mesmo isolamento, só mudei a posição.
Então, do outro lado, deixei 15 minutos para tirar o isolamento. Ali tinha caiu uma sujeirinha, eu vim com a lixinha, com a lixa 600, já acertei. Agora eu estou tirando o isolamento. Correu tudo certinho também, não houve nenhum desplacamento na hora de tirar o isolamento. Isso aí é muito bom, agiliza muito o trabalho. Às vezes acontece algum desplacamento, a gente tem que resolver isso antes de aplicar o verniz. Agora à frente eu apliquei um branco aí onde ficou descoberto o vermelho. Apliquei um branco do mesmo na moto na frente e apliquei o efeito perolizado também aí onde vai ficar o nome Yamaha. Coloquei a máscara de proteção do nome Yamaha e agora estou aplicando o vermelho. Agora eu vou tirar o isolamento aí depois aí de um torno de 20 minutos para fazer aí a aplicação do verniz. Graças a Deus chegou na etapa do verniz. Esse vídeo realmente é um vídeo bem longo porque o trabalho também foi muito grande. Não tem roleira no vídeo. Isso para notar que o vídeo, o tempo todo eu estou falando aqui dos procedimentos que foi feito. Eu não estou enrolando para segurar a audiência, só mostrando o que foi feito mesmo. E agora a frente ali. Agora essas peças já estão prontas, já foram polidas. Agora eu estou embalando elas para mandar para São Paulo, para o cliente montar a moto lá. Aí o efeito que eu falei, que eu fiz no 350, que é tipo um degradê, um pouco mais grosso. Aí a carenagem do farol. Por dentro também a gente tem um acabamento de aplicação de verniz bem lisinha. E polimento na parte interna dela também foi feito. Caiu 1 ou 2 cisquinhos lá dentro, a gente removeu os ciscos e deu um polimento para ficar bem lisinho, porque aparece uma parte aí, vou mostrar para vocês no final do vídeo aí. A moto já mais ou menos montada, porque o cliente não montou ela toda, porque ainda está com problema no freio, ele vai resolver o problema do freio para depois montar. Ele montou ela só para me fazer para me postar aqui, porque muitas pessoas queriam ver essa moto já montada. Aí ela tá até sem um banco, porque ele está fazendo manutenção do banco também. Aí o tanque, como que ficou? As faixas eu deixei um leve ressalto, tá? Eu não deixei sem ressalto nenhum. Ficou um leve ressalto. Essa moto também eu fiz vários shorts com ela aí e postei aqui com alguns temas meio engraçados, outros o pessoal não achou tão engraçado. Se você tiver curiosidade, só dá uma olhada nos nossos shorts aqui, tem ela aí, a gente fazendo um trabalho mais resumido. Aí ela mais ou menos montada, igual eu falei, montada parcialmente. E como que ela ficou? Ficou muito bonita. E aí você pode notar aí uma diferença de cor, né? Porque a câmera de telefone muda, né? A tonalidade, né? Cada telefone tem um tipo de tonalidade diferente. Os adesivos originais já colocados. E se você gostou do vídeo aí, o vídeo longo, fazia um tempinho que eu não colocava aqui no canal, né? Comente aí, fala que gostou, pra gente continuar postando vídeos longos também. Que a gente tá colocando cada vez menos, por conta do trabalho que dá de fazer esses vídeos aí. E tá tendo pouca visualização pelo trabalho que dá. Se vocês ajudar compartilhando aí para outras pessoas, a gente vai animar a continuar postando vídeo maior. Então, depende de vocês aí, os vídeos longos no canal. Forte abraço aí, tudo de bom para vocês e até o nosso próximo vídeo.